Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo e com grande alegria estamos começando o programa Eclésia dessa noite. Hoje, terça-feira de Carnaval, estamos à véspera do início da Quaresma, amanhã, quarta-feira de cinzas, um tempo bonito na igreja. Mas hoje a gente discute um assunto interessante aqui no programa Eclésia, Nós temos uma conversa interessante a noite de hoje que eu já peço a atenção dos nossos amigos telespectadores. Já divulga para todo mundo aí, olha, o programa Eclésia está começando e o programa está legal hoje. Pois nós recebemos aqui com grande alegria, já esteve conosco em outras ocasiões, mas é uma honra para a gente sempre receber o senhor bispo aqui. Nós temos a presença do nosso querido bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, Dom José Francisco Falcão de Barros. Boa noite, Dom José, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, diácono Eric, é uma alegria estar aqui de volta. Legal, nós escolhemos um tema hoje para conversar. Talvez, algumas pessoas não se lembrem dessa declaração do Papa Bento XVI, mas rendeu muito essa discussão na igreja, e rende até hoje, e a gente trouxe para norte aqui da nossa conversa uma declaração do Papa Bento XVI que aconteceu no ano 2010. O tema do programa será o martírio da ridicularização. Pois no ano de 2010, o Papa Bento XVI, na véspera da beatificação do cardeal Newman, é um cardeal que chegou a ser anglicano, se converteu à fé católica, uma história muito bonita. E lá na Inglaterra, o Papa Bento XVI, na ocasião, no ano de 2010, iria beatificá-lo. E ele deu uma declaração para as pessoas que lá estavam, muito profunda, muito bonita, na qual a gente quer desdobrar essa declaração hoje, que ele disse que o cristão, dos nossos dias, não pode ter medo do martírio da ridicularização. Nós vamos entender o que significa essa expressão, vamos tentar desdobrar um pouco isso. Mas eu já começo com essa pergunta para o Dom José Falcão. O que a gente entende a partir dessa declaração de Bento XVI, Dom José Falcão? O martírio da ridicularização existe mesmo na igreja? Sim, na verdade, as raízes dessa problemática são bíblicas. Me permita, antes de tudo, diácono, citar literalmente a afirmação de Bento XVI. Como você já disse, ela aconteceu na vigília de oração para a beatificação do cardeal Newman, a visita apostólica de Sua Santidade à Inglaterra, exatamente no Hyde Park, sábado 18 de setembro. A citação é exatamente esta. Aspas. Na nossa época, o preço que deve ser pago pela fidelidade do Evangelho já não é ser enforcado, afogado e esquartejado, mas muitas vezes significa ser indicado como irrelevante, ridicularizado ou ser motivo de paródia. E, contudo, a Igreja não se pode eximir do dever de proclamar Cristo e o seu Evangelho como verdade salvífica, fonte da nossa felicidade última como indivíduos e como fundamento de uma sociedade justa e humana. Certo. Fecha aspas. Na verdade, Papa Bento XVI já ilustrou um problema que tem raízes na própria palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo João, capítulo 15, de 18 a 21, diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vossa. Mas vos farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Jesus foi motivo de escárnio, Jesus foi motivo de paródia. A narrativa dos evangelhos da paixão descrevem isso com minúcias. Certo. Zombaram dele, cuspiram dele. Diga quem foi que te coroou, etc. Salve Jesus de Nazaré. Foi uma anarquia satânica, diabólica. Mas também já durante a sua vida pública, os comentários maldosos, até no ambiente da própria família de Jesus, ele foi chamado de louco. Esse homem enlouqueceu, lá pelo capítulo 4 ou 5 do Evangelho segundo João. Então, nosso Senhor Jesus Cristo foi, durante a sua vida pública, objeto de uma ferrenha oposição dos seus, digamos assim, desafetos. Da parte de Jesus não tinha inimigo nenhum, mas alguns se fizeram inimigos de nosso Senhor. E no segmento de Jesus Cristo, o cristão deve ter consciência de que quem
quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. E o tomar a cruz significa, comporta também, arcar com essas consequências. Aqueles que andam nas trevas, aqueles que vivem nas trevas, nós não podemos esperar que eles vejam com bons olhos o nosso seguimento a Jesus, a pureza, a castidade, a honestidade, a veracidade, a coerência com o Evangelho, a conversão, a oração, todos os valores bíblicos, todos os valores evangélicos especificamente. Então, Bento XVI, recordando uma realidade que recrudesce a cada tempo, a cada período, atualizou, digamos assim, uma explicação dessa afirmação de Nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, uma realidade bem concreta, a igreja ridicularizada por defender valores que o mundo considera ultrapassados, retrógrados, etc. E os cristãos na igreja, por defenderem esses valores, por viverem esses valores, também estão sujeitos a esses ataques. A gente pode afirmar, não sei se a gente pode afirmar, mas à medida que o cristão, à medida que o católico é fiel, né, ao que rege a sua fé, ao que manda a sua fé, é proporcional ao tamanho dessa ridicularização? Quer dizer, quanto mais profundo ele busca viver a vivência de fé, mais condições ele tem de ser ridicularizado? O cristão é um outro Cristo. A exemplo da vida de Cristo, como narrada nos evangelhos, a tendência, quem vai lendo os evangelhos percebe que os ânimos se acirram da parte dos desafetos de Jesus e eles se tornam mais agressivos, mais virulentos. No começo é algo muito discreto, bom mestre, devemos ou não pagar imposto a César, é algo meio sutil, são palavras e assim por diante. Depois eles vão percebendo que é preciso fazer alguma coisa, porque Jesus os desarma, porque Jesus descobre a sua trapaça, a sua perversidade, e eles percebem pelos milagres de Jesus, pelas pessoas que seguem a Jesus, que é preciso fazer algo mais para se livrar deles, até que chegam ao cúmulo da mancomunação e Judas fica envolvido nessa trama e a alternativa que eles encontram é eliminar Nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos que seguem Cristo, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome-se a cruz e siga-me. A igreja, verdadeiramente, quando ela é fiel a Cristo, ela acarreta, digamos assim, não porque ela deseja, mas porque o mal, porque o poder das trevas percebe que, se não com o engano, com o engodo, com o embuste, com a trapaça, enganar os filhos da luz, partem então para o ataque e aí temos as perseguições, as tribulações nas suas diferentes manifestações. A tendência é esta, e Jesus não prometeu sombra e água fresca para os cristãos. Em muitos lugares do mundo, a igreja é perseguida tão somente por ser fiel a Cristo. Nada mais, nada menos do que uma atualização do tempo dos mártires. Interessante, o senhor falou em relação ao tempo dos mártires, porque apesar do Papa Bento XVI, no ano de 2010, fazer essa belíssima catequese, essa colocação que ficou famosa, tanto é que a gente está discutindo aqui depois de tanto tempo esse martírio da ridicularização, nos nossos tempos também não exclui as pessoas que realmente derramam o sangue pelo fato de, única e exclusivamente, serem cristãs, chamadas de cristãs. Por exemplo, no ano de 2016, alguns estudos, é difícil precisar exatamente quantos cristãos foram assassinados, né? Mas alguns estudos chegaram a falar em 90 mil cristãos. 80, 90 mil cristãos, que apenas no ano de 2016, é um número gigante, alarmante, né? Que foram assassinados por grupos extremistas, das mais diversas matizes espalhadas pelo mundo, e alguns países que sofrem muito, que os cristãos ainda sofrem muito. Quer dizer, apesar de, no sentido figurado, ou talvez no sentido alegórico, essa palavra martírio, sim, porque ridicularização não deixa de ser um martírio, na prática o martírio ainda acontece, tem muita gente dando a vida por Nosso Senhor Jesus Cristo. O da ridicularização e o martírio de sangue estão interligados? Sim, estão interligados. Na época dos padres da igreja, a palavra martírio, o mártir é o testemunho, aquele que dá testemunho de Cristo, era uma expressão associada ao derramamento de sangue. É verdade também que, com relação ao batismo, se fala de batismo sacramental, batismo de desejo e batismo de sangue. O martírio era associado ao batismo de sangue, ou seja, aqueles que, sem terem recebido o batismo, mas já haviam abraçado no coração a fé de Cristo, mas morreram antes de serem batizados e, portanto, foram
banhados pelo próprio sangue. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Aqueles outros que não chegaram a morrer, mas, por exemplo, os confessores. O que é um confessor? Não é o confessor no sentido do sacramento da penitência. O confessor da fé é aquele que foi duramente perseguido, mutilado, etc., mas não chegou a morrer, escapou e se tornou, então, uma espécie de referência moral junto à comunidade cristã. Ele gozava de um grande prestígio junto à comunidade. Certo. Esses também sofriam todo tipo de chacota, de deboche, de anarquia, de ironia junto aos pagãos. É a época dos padres apologistas, é a época do Contracelsum de Orígenes, é a época de Santo Irineu, a época das grandes perseguições, certo, onde os cristãos não hesitavam. Pensemos, por exemplo, São Policarpo, bispo de Esmirna. Ele foi preso assim que voltou de Roma, quando foi tratar com o Papa a questão da Páscoa. Quando ele voltou, já foi preso, já foi colocado na arena, na cidade de Esmirna, e quando ele entrou, todos xingavam, humilhavam, zombavam o velho bispo Policarpo, e ele nem aí. E os cristãos lá do lado dele também nem se preocupavam com isto. De fato, nós temos a época dos primeiros séculos, até o século IV, V ou VI, nós temos milhares e milhares de cristãos que não só foram vítimas até a consumação da própria vida, mas também o tempo todo eram tratados como criminosos. Esses cristãos, eles comem crianças nessas celebrações. Eles entendiam, não entendiam, ou se entendiam, deturpavam o corpo de Cristo, a celebração da Eucaristia. Tomai e comei todos vós. Alguns, por maldade ou por ignorância, diziam, não, mas esse Cristo já morreu. Então, o que é que eles comem na celebração deles? Comem crianças. Aí espalhavam calúnias. Então, eles andavam na rua e podiam ser apedrejados, presos a qualquer momento, por mentiras, inverdades que diziam a respeito dele. Hoje não é diferente, não é? O cristão que defende a virgindade, que defende a honestidade, que defende os princípios morais e éticos numa sociedade cada vez mais paganizada, parece que há um recrudescimento desta tática do inimigo que se utiliza muitas vezes de pessoas para provocar, para humilhar, para escarnecer, para desmoralizar a igreja. Apesar de os números ainda, né, nesse ano de 2016, 2017, ainda a gente vê a notícia, como eu comentei há pouco, de muitos cristãos, né, que são assassinados pelo fato de professar a fé cristã. Mas o senhor acha que o século XX poderia ser um capítulo à parte nessa história, já que foi um terrível século com muitos regimes totalitários, comunismo, nazismo, etc., onde muitos cristãos deram a vida por isso. Na história da igreja, o século XX talvez tenha um destaque nesse martírio, nesse episódio de martírio? Eu olharia para as aparições de Fátima, e no ano passado nós completamos o centenário das aparições, a revelação do terceiro segredo, na presença de São João Paulo II, ele divulgou o terceiro segredo, o homem vestido de branco, que era o Papa, que sobe uma grande montanha repleta de cruzes e ele tomba, etc., é uma alusão, sem dúvida alguma, ao martírio dos papas do século XX que sofreram profundamente Primeira Guerra Mundial, Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial e o próprio atentado a São João Paulo II. Sim, eu identificaria perfeitamente isto, mas no próximo bloco eu quisera que você retomasse esse argumento, porque o que aconteceu no século XX é cíclico, porque é profético, porque é bíblico, e aí eu gostaria de tratar dos capítulos 12 e 13 do Apocalipse de São João, onde estão descritas estas perseguições com uma minúcia impressionante. Tá certo, vamos para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com a nossa conversa, que está bem interessante. Você não sai daí, hein? O programa está só começando, até já, a gente volta já já.